Você já percebeu que no início da caminhada cristã, quanto mais você tentou fazer as coisas certas, mais davam erradas? E hoje não é diferente. Quando eu vejo algumas pessoas caminharem, tentarem mudar a rota daquilo que fazia, se fofocava, não fofoca mais, se roubava, não rouba mais, se drogava, não droga mais, se roubava, não rouba mais, se era malicioso, não terá mais a malícia. Todas as coisas que englobam a partir da alma humana, que apraz para vontades que puxam para a carne e não para o espírito. Então, quando a pessoa resolve abandonar todas essas práticas que enfraquecia o espírito e fazia com que a carne ficasse mais forte, a pessoa estava em uma ilusão do mundo, presa aos prazeres, às coisas que levavam ela a estar vazia de si, sem encontrar o verdadeiro caminho, que é a verdade e a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que estou falando isso? Eu estou falando isso porque veio à minha mente algo que, quando eu tinha uma locadora, uma menina que era titular, ela pediu assim: Alex, deixa fulano alugar no meu nome. Eu falei, tudo bem, só você colocar ela como dependente, só que você é titular. Ela, tudo bem. A menina veio, alugou o filme e ficou com o filme vários dias e eu fiquei na minha. Depois ela veio, Alex, ela veio agora lá em casa falar que esqueceu do filme. Eu falei, bom, você é titular e ela é dependente, a responsabilidade fica com você. Mas eu não tenho dinheiro e ela falou que não vai pagar. Eu falei, tudo bem, só entrega o filme. Ela falou, Alex, mas você vai ficar no prejuízo. Eu falei, eu ficar no prejuízo? Não, não foi um prejuízo não. Eu a perdoo, tudo bem, só me entrega o filme. Ela, mas eu não estou entendendo, como assim você não vai ficar no prejuízo? Vou não, sabe por causa de quê? Estou liberando a vida dela, perdoando, isso é só matéria. Só que deixa eu te falar uma coisa, em sabedoria da vida, quando essa menina tentar corrigir a rota dela, ela vai ter que colher as sementes. E toda pessoa que tinha uma rota diferente daquela que é a correta, a certa, aquela que tem uma retidão com caráter, hombridade, que tem uma educação correta perante a sociedade, muitas vezes não vai querer colher aquelas sementes que plantou no passado. E o que acontece? Ela ainda não está entendendo, Alex, eu te falar. Quando ela tentar corrigir, fazer as coisas certas, perceba, na vida dela, ela vai estar na mente dela. Poxa, agora que estou fazendo as coisas certas, está dando tudo errado. Quando eu fazia tudo errado, dava tudo certo. Essa é a mente, essa é a alma, que só apraz para o corpo, para si, para o seu umbigo. Não importa se está fazendo mal ao outro. Isso não importa. Só que aí, quando a pessoa tenta corrigir a rota dela, vem essas sementes que ela plantou e ela não quer colher. Essa é a impaciência da alma que tenta todos os dias tomar a nossa mente e às vezes fazer com que nós mesmos, se nos dizemos cristãos, olhar para o mundo e ver que as pessoas semeiam coisas erradas e estão colhendo coisas certas aos nossos olhos. Mas só quando essa pessoa vai deitar é que quem sabe se ela dorme bem ou se tem uma vida realmente em paz é Deus. Por isso eu coloquei aqui um título: Quando tento fazer tudo certo. É isso aí. Quando a pessoa vem numa rota totalmente contrária e tenta fazer tudo certo, perceba, ela sempre irá reclamar porque não terá paciência de esperar sobre aquelas sementes que vão acabar. E ela, com os frutos de justiça, dali, corrigindo a rota dela,
ela vai colher coisas boas. Por isso está escrito em Provérbios 1:33, assim, mas o que me der ouvidos habitará em segurança, está livre do temor do mal. No mundo, estava totalmente só com livramento, mas não tinha a segurança dos próprios pensamentos, porque os pensamentos vagavam na alma, naquilo que se ia dar uma volta em alguém, tanto faz. Semente. Se não ia devolver o filme, tanto faz. Semente. É isso que às vezes nós não queremos entender no início, mas temos que fazer o que diz em 2 Coríntios 13:5, examinar a nós mesmos e não o outro. E quando nós vamos examinando em nossa alma e ver se tem alguma semente que foi plantada, enraizada e que ainda não tiramos da nossa alma, é aí que está. Algo que pode estar paralisando a nossa vida naquilo que a gente, com a nossa mente, vê que estamos num caminho certo, correto, mas algumas coisas travadas, algumas coisas que não fluem. O que seria isso? Se agora eu estou num caminho de retidão, estou fazendo tudo certo, será que eu vou deixar a minha mente ficar numa rotatória de pensar naquilo que quando era um passado as coisas fluíam? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo, diz Evangelho de João 16:33. E se ele fala isso, tem de bom ânimo, não fique desanimado em relação por estar fazendo certo, por ter justiça, por ter feito justiça. Se você fez justiça, aquele que é justo vê todas as coisas. Se você se acha acusado por alguma coisa que foi injusta nesse momento de você ter agido certo, ei, o general dos generais, o Senhor dos senhores, ele vê e sabe das tuas dores, ele sabe que você está fazendo certo. Não deixe a sua mente vagar em coisas que a sua alma tenta ressuscitar. Não deixe ressuscitar o que a sua alma quer. Mas sim, você hoje está em um caminho que Deus te colocou e te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito aqui, em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a boa obra. Então, se ele te resgatou do império das trevas, não é para você ficar pensando em relação ao que era o passado, daquilo que a sua mente diz que estava dando certo. Porque agora sim é o que é a justiça do certo. As sementes ruins vão acabar. As sementes que foram plantadas vão acabar e tem um tempo. E é o processo. É o processo de gerar dentro de você resiliência espiritual, tirando mais da sua alma, fortalecendo o seu espírito, para que assim a sua mente construída em cima da rocha entenda que a compreensão espiritual é muito mais valiosa do que foi criado na nossa mente, de sempre dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho de se dar bem em cima das coisas. Mas hoje somos uma nova criatura. Hoje, aquele velho pecado, aquelas coisas que tentavam nos fortalecer, achando que nós éramos espertos demais se atrapalha. E o que acontece com isso é que nós vamos ficando cada vez mais vazios de si. E o Espírito fala, só que a nossa mente não entende, não compreende. Então não enfraqueça o Espírito dentro de você, ouvindo o que a sua mente diz que é o certo. Porque o que a nossa mente diz que é o certo, muitas das vezes faz mal para nós mesmos. Precisamos compreender que ouvir a voz de Deus será o melhor para nós. E se você praticou a justiça nesse caminho da retidão, e muitas das vezes algumas coisas saem do percurso e vira-se um vendaval e algo acontece, é porque você está no caminho certo, é porque está saindo essa poeira,
está saindo aquilo que era sujo, está limpando a casa, está trazendo uma nova vida. E Deus, Ele está aperfeiçoando os seus pensamentos para que assim tenha muito mais inteligência, sabedoria, discernimento, porque o pecado nos emburrece. O pecado tira do espírito e deixa somente da nossa alma, fazendo com que nós venhamos a pensar no passado. Ei, Deus gosta que nós venhamos a refletir agora no presente, em quem nós somos. E como diz o título, quando tento fazer tudo certo, dá tudo errado? Não, você está fazendo tudo certo e vai dando tudo errado. Tenha certeza que está no caminho certo. Porque se no mundo tereis aflições, se todo mundo está indo para a direita, você tem que ir para a esquerda. Se todo mundo está indo para a esquerda, tem que ir para a direita. Porque na mão do mundo a gente andava há tempos atrás, mas agora é nessa correnteza, nesse fluxo, que você vai ganhando músculos espirituais para nessa caminhada, quando vier uma tempestade ou algo, você, como diz o dito popular, tira de letra, porque o Espírito está em vós e te faz caminhar. Provérbios 11:18 diz assim, o ímpio faz a obra falsa, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão certo. Então, nós olhamos uma obra falsa no mundo de pessoas que acham que estão prosperando, mas não dormem direito. De pessoas que acham que estão ganhando dinheiro, construindo coisas, mas totalmente vazios. E aí você chega perto dessas pessoas, para perceber, só falam em dinheiro, só falam em coisas terrenas, mas você tem a vida e sabe que esse caminho de retidão, das coisas certas que está fazendo, creia, porque Deus é aquele que vê todas as coisas. Não pense que o certo que está fazendo agora é o errado. Não deixa a tua mente te vencer nas coisas que o Espírito está te ensinando, porque Ele está te ensinando através dessa academia do deserto, dessa academia, às vezes, de algumas angústias, de algumas ansiedades que nos tomam por não ver as coisas, às vezes, fluindo, mas há um processo. E se Deus começou a boa obra, Ele é fiel e Ele cumpre. Continue, porque as sementes que plantou no passado ruim já estão acabando para vir as sementes da abundância de Deus, da sabedoria, do discernimento, do entendimento, de ouvir a voz do Espírito Santo a nos guiar para aquilo que precisamos. Em nome de Jesus, se essa palavra te ajudou, dá o like, comenta, compartilha. E juntos vamos propagar o Evangelho. Amém.